que não se vê, mas a convicção dos fatos que se esperam. Você está vendo a salvação do seu marido? Não. Você está vendo a salvação da sua esposa? Né? Ou outras coisas? Você está vendo que uma porta de emprego vai ser aberta essa semana? Você tem fé para isso? Ou você entende que, independentemente disso, pastor, a fé é uma coisa que não precisa de você receber alguma coisa. Eu estou bebendo essa água, a minha fé foi completa. Não. A nossa fé, a Bíblia está falando que a fé, quando você tem, independe ou depende se você vai ganhar ou não. Foi gerado em você a fé, né? Uma fé, uma palavra profética, uma coisa que entrou no teu coração e aí gera em você uma certeza, mesmo você não vendo, mas você acredita que vai acontecer. O grande segredo, pastor, fica aqui perto de mim, você que é um homem do perfume francês, a grande certeza da fé, o que ela exalta, não é aquelas pessoas que se alegram e cantam de vitória por ter recebido, mas a Bíblia exalta e glorifica essas pessoas por elas crer antes de receber. O segredo de Hebreus, do livro de Hebreus, capítulo 11, é que são pessoas que nem receberam as promessas, mas eles creram. Eles creram naquilo que receberam. Tem gente que se alegra ou só serve a Deus porque recebeu um carro novo. E fala em carro novo, você está precisando de carro. Fala um pouquinho aí. Não é verdade? Nós temos que aprender aquilo que diz Abacuque, mesmo que a figueira não, e a virgem não venha dar fruto, né? Ou seja, nós precisamos ter essa fé bíblica. Nós temos que ter fé e servir a Deus, não pelo aquilo que Ele está nos dando. Tem gente que só anda na igreja pelo aquilo que ele recebe, que ele ganha, né? Você tem capacidade, a tua fé é bastante para você andar, servir a Deus pelo aquilo que Deus é. A Bíblia que está dizendo em Hebreus, esses homens, interessante que Deus dá um testemunho deles, fala assim: eu, Deus, me orgulho de ter esses homens que me adoram, que me servem. Deus, o texto bíblico lá em Hebreus, adiante do versículo capítulo 11, vai dizer que Deus se alegra e se sente honrado de ter pessoas que crê nele, não pelo aquilo que recebe. Que tem gente, irmãos, que larga a igreja, larga isso, aquilo outro, não fica triste, chateado, porque não recebeu uma bênção, entre aspas. Irmãos, nós temos que servir a Deus. Sei que é difícil, mas o segredo de Hebreus está em homens que morreram sem ver as promessas. Nós acabamos de ler agora. Homens que foram cortados a cabeça, morreram sem ver as promessas na vida dele. Homens que foram cortados ao meio, diz o texto bíblico, sem ver as promessas, que de repente, eu não consegui uma casa própria, eu não consegui isso, aquilo, outro, mas eles servem a Deus. Eles dão a sua vida, pastor, entregar a sua vida, a sua existência, não pelo aquilo que Deus pode dar. Nós sabemos que Deus pode fazer muita coisa, mas eles servem a Deus pelo aquilo que Deus é. Soberano, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era e aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega,
Você tem que ser, por isso tem muita gente frustrada na igreja. Sabe por quê, pastor Wilson? Porque serve a Deus por interesse. A minha cachorra me ama, gente. A cachorra era do João Vitor, né? Esqueci. A Esther Brasil, que conseguiu vender o cachorrinho para o meu filho, né? Uma pitbull, linda, ela linda, a cachorra é linda. É a cachorra mais linda que eu já vi. Ela tem olhos verde e azul. Ela é grafite com branco, uma coisa linda. E ela fica do meu lado assim, com o rabinho, e todo mundo, essa cachorra te ama, te ama. A minha mulher, tu é boa, né? Te ama nada, aqui tu dá galinha, tu dá osso disso, tu dá comida daquilo. Aí eu falei, é verdade, Jussara, o sexo feminino sempre está do lado do homem com interesse. Aí ela, eu casei com você, você era um pobre tão, né? Aí, eu brincando, e é verdade, eu chego para comer a cachorra. Tem muito crente que é assim, sabia? Só está na igreja por interesse. Deus não quer crente assim. Deus não quer pessoas assim. Será que você entendeu? Você tem que ter um entendimento grandioso, maior, de estar alegre. Nós temos muitos motivos, vou te deixar a parte mais fácil, tá? De estar alegre, porque Deus já nos deu um exemplo, a vida eterna. Mas você está gastando teus anos de vida, pastor Abel, tua mocidade, servindo a Deus, estando na casa do Senhor, levando teu filho para a casa do Senhor, tua mulher, né? Estando junto, tua família todinho, porque você está servindo esse Deus, que é soberano. Você não serve, todos nós temos um interessezinho, né? Sim ou não? Temos. Fica bem melhor servir a Deus, o Deus soberano, né? Tendo bênçãos financeiras, bênçãos materiais, mas isso não pode ser o tudo, porque quando vem o deserto, por isso que tem muita gente frustrada, vai para a igreja pensando, vai ganhar casa, vai ganhar isso, nada de luta, só vitória. Eu tenho um irmão lá da igreja, vamos falar que igreja não, você deve saber, só vitória, né, bicho? Só vitória, só vitória, só vitória. Meu irmão, quanta luta você tem que enfrentar, né? E tu enfrenta essas lutas, Mauro, porque tu serve um Deus, não pelo aquilo que Ele pode te dar. Ele pode te dar, Ele é dono do ouro e da prata, mas porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu sirvo a Deus pelo aquilo que Ele é. Ele é. Ele é muita coisa. Fala aí, pastor Abel. Esse texto, ele tem, né, como subtítulo, os heróis da fé. E fica, embora um pouco fácil, porque eu preguei na quinta-feira nesse texto. E o que mais me chama a atenção é o Enoque, né? Que a Bíblia diz que ele andava com Deus. Imagina você encontrar alguém que anda com Deus. É o único que da galeria da fé não viu a morte. A oportunidade, né, de andar com Deus, ao ponto do camarada não ver a morte. E assim, a fé desses homens, dos heróis da fé, não é uma fé triunfalista. Por que não é uma fé triunfalista? Porque eles também passaram por altos e baixos. E nós, nos dias de hoje, temos uma facilidade de abandonar a fé, porque é passado para nós uma fé triunfalista, que iremos vencer sempre, que não iremos passar por dificuldade, não iremos perder, não iremos adoecer. E totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina através desse texto, que como também Jesus, ele fala nas suas pregações, o quê? Que no mundo teríamos de aflições, mas que viéssemos de ter de bom ânimo. Jesus já estava nos ensinando que também nós iríamos adoecer, nós iríamos também ser perseguidos, nós iríamos ser injuriados e tantas outras coisas. E ainda assim, esses
homens, né, consagrados, também teve o testemunho de Sara, nesse texto vai falar, que não abandonaram a fé, que o próprio Cristo também vai falar da apostasia. O que é a apostasia? É alguém que abandonou a fé. É aqui, se você olhar aqui, alô, agora ficou meio, como posso dizer, trêmulo, né? Cada passagem aqui, então, vai te ensinar, cada pessoa, ele fala sobre Abraão, Enoque, né? Homens que foram verdadeiramente usados por Deus. Eu fiquei olhando, esse tempo todinho, a gente vai ficando mais maduro, e a gente vai analisando algumas coisas, né? Por que tanta gente sai da igreja? Por que tantas pessoas desviadas? Por que tantas pessoas que não continuam servindo a Deus? Sabe por quê? Eles foram educados, ensinaram eles que é vitória, só vitória, só vitória. E você vai ver, por exemplo, eu estava vendo ontem lá em casa uma pregação do bispo da Assembleia de Deus lá de São Paulo, muito famoso, ele é ligado aqui a Madureira, e a mulher dele morreu de câncer, a esposa dele morreu de câncer. Ele estava falando, como é que pode, né? Nosso Deus cura, nosso Deus sara, nosso Deus faz milagres. Ele poderia curar a minha esposa? Poderia, mas não curou. E aí? E a gente começa, às vezes, dar um nó na nossa mente, para entender a loucura do Evangelho. Paulo diz que para aqueles que se perdem é loucura, mas para nós que servimos a Deus, o quê? Poder de Deus. Então nós começamos a analisar que nós não podemos servir a Deus por coisas efêmeras, coisas, olha, eu passo por enfermidade, né? A minha esposa passa por enfermidade, mas nós estamos de pé, porque nós temos que entender que nós temos que servir, e servimos a um Deus pelo aquilo que Ele é. Nós temos que ensinar a igreja, que a igreja venha aprender a servir um Deus, adorar um Deus da forma que Ele é, não daquilo que nós queremos para nós, daquilo que nós achamos que é só bênção. Por exemplo, por que Jesus, sendo o Rei dos Reis, todo o poder, Ele morreu crucificado? Por quê? Existe todo um contexto. Às vezes, você está passando por um problema diante de um contexto, e Deus quer te ensinar alguma coisa, Deus quer te dar uma direção para uma outra coisa, porque nós somos muito cabeça dura. Antes, porém, eu quero dizer que a Bíblia diz que Abraão foi justificado porque ele obedeceu. É outro ponto que eu queria marcar hoje, obediência. O ser humano, o crente, muitas vezes, ele não obedece à palavra de Deus, nem à vontade de Deus. E obediência é tudo. A Bíblia diz, sacrifício não quero, diz o Senhor, mas obediência. Se você tiver obediência com Deus, teu casamento será abençoado. Se você for obediente com Deus, Deus vai prosperar a tua vida. Se você for obediente na palavra de Deus, Deus vai abençoar, com certeza, todo o teu ser, todos os teus sonhos. Jesus, ele foi obediente. O pai falou assim, Jesus, tu vai lá para a terra, eu vou te mandar você morar de frente na praia, na Barra da Tijuca, numa cobertura de 800 metros quadrados. Aquela que era do Romário, eu vou te dar, se você for obediente. Não. Jesus foi obediente, e o Pai deu para ele o quê? O nome que está sobre todos os nomes, nos céus e na terra. A obediência de Jesus, a obediência de morte, de cruz, fez com que ele fosse ter um nome sobre todos os nomes, nos céus e na terra. Nos céus, diante dos querubins, serafins,
eles vão se dobrar e todo joelho vai confessar que Ele é Senhor. Queremos bênção, mas será que nós queremos obedecer? Queremos bênção, mas será que nós queremos passar por lutas? Obediência muitas vezes nos leva a sacrifício, a negação. A cantora ali vai cantar, vai cantar, cantora. Isso aí. Irmãos, a obediência é tão difícil, não é verdade? Quem tem filhos aqui, e eu não vou nem despir o teu pequenininho, nem o meu grandinho lá, mas muitas vezes ele não obedece, né? Não sabe a missa metade. E na igreja, será que tem gente que não obedece a Cristo? Não obedece a palavra? Olha, esses homens têm segredo de vitória. Deus, ele se alegra, se tem honra de ser o Deus deles, porque eles obedeceram. E de que forma? Irmãos, você sabe que Deus, bota ali os paladar por lá, Felipe, na boca dela lá. O que eu ia falar? Deus estava numa boa, não estava numa boa? Lá em cima, a Bíblia diz que ele era o rei dos reis, né? O povo lá servia a ele, os céus, a calçada de ouro, as ruas de pérolas, mas o que ele fez? Ele desceu para o sofrimento, onde nós estamos, né? O que ele fez? Ele se fez homem, limitado, e obedeceu até a morte. Servir a Deus, esse Deus que é Senhor, muitas vezes vai pedir de você que você se humilhe, se desvazie de você mesmo, da tua vontade, para que Ele cresça, que Ele exalte, seja exaltado, porque Ele tem um plano majestoso na minha vida, na tua vida. E o que Jesus fez? Ele fez o que não tinha como Deus vir falar com o homem, ensinar o homem o caminho a seguir. O que ele fez? Ele se despiu da sua glória, nasceu pelo poder do Espírito Santo, na Virgem Maria, se fez homem. Por quê? Quando Deus aparecia, até aparecia a Moisés, ninguém tinha a condição de encarar Deus frente a frente, porque a Shekinah de Deus, a glória de Deus era muito grande, queimava. Então, o que Deus fez? Deus se humilhou, veio até nós. Eu vi uma explicação de um rapaz sobre isso. Ele fala o seguinte, que Deus é igual a você quando tem quem tem aquário aqui? Eu já tive vários aquários. Você cuida do aquário, da comidinha, mede o pH da água, mas quando você chega perto do aquário, os peixes, eles nos vê enorme, né? De uma forma grandiosa. Aí o que acontece? Deus não podia chegar a ensinar as pessoas, os homens, porque a glória dele era muito grande. O que ele fez, pastor? Ele se despiu da sua glória, a Bíblia diz, se despojou da sua glória, veio como homem no nosso meio, cheio de graça, de misericórdia, ele nos ensinou, né, a adorar, nos ensinou a ter um caminho da vida eterna, a viver um caminho com Ele, a viver um caminho, irmãos, a amar o próximo como a nós mesmos, a amar a Deus sobre todas as coisas. Deus veio trazer uma nova história, um novo ensinamento, mas o homem não poderia entender isso, mas ele fez o que? Se humilhou, obedeceu e ensinou todos nós, porque, irmãos, para entender que Deus é Deus, você precisa se diminuir.
não pode você crescer. O apóstolo São Pedro diz, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, ele fala assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, pois no tempo oportuno ele vos exaltará. Nós não queremos nos humilhar, nós não queremos nos despojar, nós queremos falar a nossa vontade. Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, então vou embora, vou fazer a minha vontade. E o que acontece, pastor? Vou deixar para você falar um pouco também. O homem não serve a Deus pelaquilo que ele é, mas sim pelaquilo que ele pode dar. Já sabe mais ou menos quantas coisas Deus te deu e que muitos de nós não damos valor? Quantos tem o Espírito Santo na sua vida? Levante a mão. É o maior presente que Deus pode dar para você, é a presença do Espírito Santo. Diga aleluia. Mas tem gente que não valoriza isso. Tem gente que não valoriza isso. Tem crente que nem aqueles índios no descobrimento do Brasil, que eles vinham, os portugueses chegaram, eles traziam pedrinha, que jogava como bola de gude, aquelas pedras, tudo ouro, diamante, e os portugueses davam espelhozinho, com aqueles pentes Flamengo, que não vale nada, e eles trocavam. É assim o pessoal no mundo, aqui hoje. Deus te deu vida eterna, Deus te selou com o Espírito Santo, Deus te lavou com o sangue dele, e muitos crentes estão tocando pelo Faustão. Tem Faustão aí? Tu vê o Faustão? Fala aí. Embora Jó não esteja no texto que temos lendo, que lemos aqui, nós podemos aprender muito também com Jó. Porque se tem alguma coisa que tira a estrutura do homem, Satanás já tinha pescado isso. Então ele não podia matar Jó. Então o que ele fez? Como eu vou abalar a estrutura de Jó? Eu vou tocar nas finanças. Imagina um homem sem dinheiro, sem dignidade. O cara fica desnorteado. Então Satanás olhou: vou tocar nas finanças. Outra coisa que tira a estrutura de um homem é o quê? A saúde. Então Satanás mais uma vez tocou na saúde de Jó. Uma pessoa doente, enferma, ela não produz. E o que a mulher de Jó fez? A mulher de Jó é aquela mulher que serve a Deus só se o marido estiver tendo dinheiro, trabalho, só está, Ela falava: amaldiçoa esse cara aí, amaldiçoa esse Deus aí que você serve. Ela nem é meu Deus, amaldiçoa esse teu Deus. O que ele falou para a mulher? Tu é louca, tu é maluca. Como é que eu vou amaldiçoar o Deus que eu vim a esse mundo sem nada e vou voltar sem nada? Porém, Deus, vendo aquela atitude dele, deu em dobro, porque Deus não viu que ele trocava Deus pelas coisas humanas, terrenas, efêmeras, passageiras. E assim acontece: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, disse Jesus, e as outras coisas vos serão. Se tu busca o reino, pastor, quantos anos eu estou aqui? Quantos anos o irmão está aqui? Aos 25 por aí já. Deus não é fiel? É fiel. Porque E tem um terceiro ponto de Jó, é que Satanás toca nas finanças, na saúde e a base dele. Qual é a nossa base? A nossa família. Então, Satanás tocou finanças, saúde e família. Pronto. Ao ponto, como o bispo diz, a própria esposa mandou ele amaldiçoar o seu próprio Deus. E o que Jó faz? Jó adora. Tem seus altos e baixos, como todos nós temos. Ele fala: não, se Deus me deu tudo isso, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o desafio é hoje: como é que você está? Você está parado, porque a bênção que você pensava receber ainda não chegou? Ou você está pronto para adorar a Deus de qualquer forma? Eu adoro melhor com dinheiro no bolso, com saúde,
eu adoro com uma casa, eu adoro melhor com amigos, com a família. Sim, eu adoro, nós oramos por isso. Não tem pecado ter isso. Mas tem pecado quando você toca tudo isso, porque você não adora a Deus pelo aquilo que Ele é. Quando você perdeu essa direção, essa sensibilidade, esse feeling, né, de adorar a Deus pelo aquilo que Ele é. E Ele vai colocar você em altos lugares. Você já adorou a Deus pelo aquilo que Ele é hoje na tua vida? Ele pode curar você? Ele pode abrir portas de emprego? Sim ou não? Ele pode acabar com essa guerra que está na tua vida, na tua família? Sim ou não? Ele pode curar você agora de qualquer doença? Sim ou não? A minha esposa abriu o culto hoje, lendo aquele texto, onde diz que o povo estava indo contra Israel, né? E Israel começou a adorar, começou a glorificar. E aí o que aconteceu? Deus abateu os inimigos dele, de Israel. Porque Israel conhece o Deus que ele serve. Um povo que em 6 dias, agora recentemente, ganhou a guerra contra o Irã, né? 6 dias. Um povo que tem nem 1% da população do mundo, tem 22 prêmios Nobel. Um povo que foi separado. E para terminar, eu vou falar o que o secretário americano falou recentemente. Pastor e secretário americano. Sabe o que ele falou, pastor? Fique de pé, igreja, por favor. Ele falou o seguinte: porque os Estados Unidos é a maior potência, na visão dele, por que você ainda não é uma potência? Aí ele falou: vocês sabiam que 2 coisas aconteceram nos Estados Unidos para eles serem a maior potência do mundo? Primeiro, está lá no livro do Antigo Testamento, aqueles que, ó Israel, diz o Senhor, te abençoarem, eu os abençoarei. Essa promessa está sobre você, sabia? Sobre tua família. Quem abençoar você será abençoado. Por isso nós falamos: abençoa o teu irmão, abençoa o teu irmão, porque quando você abençoa o teu irmão, o teu Deus te abençoa. Seja um abençoador, abra a sua boca para abençoar. Estados Unidos é o povo que mais guarda Israel, a pequena nação de Israel. E o segundo ponto que ele falou, é a nação que mais prega o evangelho, a graça salvadora de Jesus. Queridos, eu não sei se você entende, não importa Deus nos chamou aqui, e para mim mesmo, será que a gente é motivado? É motivado sim, nós somos humanos, né? Vem uma pessoa, chega assim, aqui, eu falei no domingo passado, o irmão, o nosso engenheiro, que trabalha na nossa imobiliária, na nossa construtora, ele falou assim: bispo, eu comprei um carro novo, e você está com uma dor de cabeça, eu te dei esse carro aí, a Mercedes, faz o seguinte, bispo, fica para você. Eu falei: o quê? Fica para você uma Mercedes. Não é um Fusca não, gente, é uma Mercedes. As mulheres não devem nem saber. Vou falar aqui. Ela tem o câmbio automático, um Tiptronic. Sabe o que é, irmão? Tiptronic? Não sabe. Quem sabe o que é Tiptronic? Você pode passar no automático, bota no D e direto. Ou então passar com marcha. Ela mesma. Fica para você. 2 semanas antes, eu abençoei o Filho de Deus, que está aqui, ó, vindo na mocidade, evangelizando as irmãzinhas. Irmão, quem abençoou o pastor Abel
como servo de Deus, ou você mesmo, vocês é abençoado. Aprenda a abençoar os filhos de Deus. Ah, eu não tenho dinheiro. Ore, Senhor, abençoa. Quando você ora por alguém da igreja, você está se abençoando. Sabe o que aconteceu? Eu dei para ele, para o meu filho, o Peugeot meu. Trabalhei para caramba consertar aquele carro, ralei. Mas aí eu dei e falei, filho, você está na obra, você está se envolvendo, toma aí para você continuar na obra. O cara foi lá e me deu uma Mercedes Tiptronic. Estou rindo. Mas eu sirvo a Deus não é porque é Mercedes não, porque a Mercedes daqui a pouco eu vendo, faz um rolo, né? Eu sirvo a Deus esses anos pelo aquilo que Ele é. E Ele é fiel para fazer muito mais que pensamos, o que imaginamos. Quantos creem que Deus tem poder para fazer muito mais? Levante suas mãos aos céus. Toca a música de novo aí, irmã. Bem alto. Toca a música de novo. E nós vamos orar. E você fala, Senhor, me ajuda a te servir pelo que você é, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero uma melhor qualidade de vida, mas nada vai me impedir de te servir, de vir na igreja, de jejuar, de te buscar, de fazer vigília. Pode vir os músicos também, que depois vocês vão dar continuidade na mesma música, né? Toca a música aí, e o pastor Abel vai orar, e você vai também orar, dizendo, Deus, me ajuda a te servir, independentemente de qualquer coisa. Eu quero te servir como tu és, pelo que tu és. Tu és poderoso. Aumenta. Pode orar, pastor Abel. Igreja, pode orar. Sons. Sim, Deus. Tu és santo, Tu és poderoso, Pai. Senhor, sabemos que somos limitados, a nossa fé muitas das vezes, Pai querido, é abalada pelas situações, pelas circunstâncias. Mas sabemos, Pai querido, que a Tua misericórdia, Senhor amado, nos alcançou, nos abraçou, nos acolheu, Senhor amado, mesmo, Senhor, quando tudo diz não, mesmo, Senhor amado, quando, Senhor amado, o céu, Senhor amado, se apresenta, Senhor amado, de bronze, Senhor, Tu és fiel. Senhor, não importa, Senhor amado, oh Deus querido, o tamanho, Senhor amado, do gigante que eu tenho enfrentado. Aleluia! O que importa é saber que Tu és fiel. O que importa é saber, Senhor amado, que nós iremos vencer. O que importa é saber, Senhor amado, que as Escrituras que somos mais do que vencedores. Oh Senhor, o que importa é saber que independente, Senhor amado, das provações do vale, oh Senhor amado, o meu coração irá adorar a Ti. Aleluia! Irá render graças ao Teu nome. Não importa a enfermidade, não importa a porta fechada, não importa, Senhor amado, o que vier, Senhor. Ah, Senhor, Tu há de encontrar um coração em nós, um coração de adorador, um coração que te adora, Senhor, em espírito e em verdade. É independente, Senhor amado, se chove, é independente, Senhor amado, se faz sol, é independente, Senhor amado, se Senhor amado, a sua minha dispensa está cheia ou vazia, nós, Senhor amado, iremos te adorar, nós iremos te louvar, nós iremos bendizer o Teu nome, Senhor, nós iremos exaltar o Teu nome, Senhor, em tempo e fora de tempo, Pai. Porque cremos, Pai querido, que em meia adoração, Senhor, as portas também se abrem. Cremos, Pai querido, como aconteceu com Paulo e Silas naquela prisão. Oh Deus querido, que eles adoraram, Senhor amado, encarcerado. Ah, Senhor, mas Senhor, ah, Senhor, a vitória chegou, a liberdade, Senhor amado, ah, Senhor, chegou. Eles puderam, Senhor amado, sim, contemplar, Senhor amado, o Teu milagre. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se alguém entre nós, Senhor amado, sem fé, Senhor amado, se alguém entre nós, Pai querido, que adentrou por estas portas, Senhor, sem motivação alguma, sem sentir a Tua presença, ah, Senhor, vai, Senhor amado, liberando, Senhor amado, da Tua presença, Pai. Oh, Senhor, vai liberando, Senhor
amado, do teu poder, da tua glória, Senhor amado, que tu possa, Senhor amado, secar as lágrimas, Senhor, que teu nome venha ser glorificado, que haja testemunho, Senhor amado, nesta igreja, de cura, de libertação, de transformação e de salvação. Aleluia. Vamos lá. Amigos de Daniel, quando foram pegos, falaram assim: vocês vão morrer na fornalha se vocês não adorar o grande Nabucodonosor. O que eles falaram? Nós não vamos adorar, nós somos obedientes e só adoramos ao nosso Deus. Olha só a coragem deles. Se Deus me livrar, se Deus quiser nos livrar, isso pertence ao Senhor. Irmãos, e eles foram para a fornalha. E Deus deu o quê? Livramento. Tu estás diante aí de um problema, não sei qual tua dificuldade. Você vai servir a Deus, Ele te dando vitória, humanamente falando ou não? Eu quero te convidar hoje, a partir de hoje, sirva a Deus, busque a Deus, pelaquilo que Ele é e sempre será, Ele não muda. E olha a coisa, gente, Ele é fiel e justo. Ele nos diz, o salmista, que Ele não negará bem algum aos que andam corretamente. Levante suas mãos aos céus. Senhor, seja louvado. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes nós servimos a Ti motivados por alguma coisa desse mundo. E eu sei, Senhor, que isso motiva todos nós, mas acima de tudo, que venhamos a conhecer e servir a um Deus que é soberano, que está além do nosso pensamento, do nosso querer. Possamos servir a Ti pelaquilo que Tu és. Tu és Senhor, Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nos ajude, Senhor, a partir, Senhor, de hoje, esse entendimento de Te adorar, de Te servir, porque Tu és Deus, Deus soberano. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Abençoa as famílias, Pai. Nós abençoamos cada família, cada irmão, cada irmã. Sem qualquer maldição, impedimento, libera o milagre do Deus dos impossíveis, mas que possamos sair daqui sempre, em qualquer momento, adorar e Te servir. Ei, vai na parte, Senhor, cantando. Eu só quero adorar.